Olá amigos, voltamos com o nosso programa Legítima Defesa em Foco. Passaram-se alguns dias desde o lançamento da edição inicial e alguns fatos novos surgiram de modo muito importante no tocante a essa questão do plebiscito que pretendem José Sarney e Caterva a respeito da questão do comércio de armas de fogo e munição em nosso país, na verdade já resolvida com o referendo de 2005, que agora esse prócer político, entre aspas, pretende subverter. Os fatos novos são extremamente importantes. Primeiro, a grande mídia não embarcou nessa. Devem ter observado o posicionamento da revista Veja, que na verdade já é histórico, vem já da época da campanha do referendo, e devem ter verificado, entre outras, a posição do jornal O Estado de São Paulo, francamente contra essa nova tentativa, esse novo plebiscito, além de artigos assinados por pessoas extremamente influentes na grande mídia, neste jornal, na revista Veja, mesmo na Folha de São Paulo e outros órgãos da imprensa destacados no nosso país, sempre com posição muito clara de que não é o momento de fazer isso, de que a decisão popular tem de ser respeitada. E mais, artigos de pessoas que sempre se alinharam pelo desarmamento. Um caso muito surpreendente até para nós foi a manifestação do ex-deputado Raul Jungmann. Sempre foi um deputado, um parlamentar da linha de frente do desarmamento. E não é que ele tenha mudado a posição. O texto dele é um texto muito correto no meu modo de entender. Ele afirma que mantém sua posição, mas afirma também que fazer um novo plebiscito agora seria violação da vontade popular. Seria violação, portanto, da democracia, em vista da decisão tomada por 2/3 dos votos válidos no referendo de 2005. É uma posição democrática, é uma posição correta que nós temos de acreditar a esse nosso respeitável oponente. Um outro oponente que se manifestou também foi Fernando Gabeira, também contra o plebiscito. O deputado Mendonça Prado, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, em conversa telefônica comigo, afiançou-me que a posição dele é inabalável, ele é contra o plebiscito, ele mantém, portanto, a sua posição e que fará, sim, um seminário para examinar o Estatuto do Desarmamento e não permitirá que fiquemos de fora. Ele nos convidará para debater e mostrar a nossa posição à população brasileira. Então temos também a posição desse importante parlamentar, hoje presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a garantir que a nossa voz será ouvida no Parlamento brasileiro, será ouvida na Câmara dos Deputados. Isso é muito importante, muito relevante. Há também a posição de outros deputados da Comissão de Segurança Pública, também nesse sentido. Muito auspicioso, portanto, o quadro depois da notícia, depois da maré inicial, que já parecia, melhor dizendo, sugerir que o projeto de decreto legislativo para o plebiscito apresentado por José Sarney, e foi apresentado, produziria imediatamente esse tal plebiscito, e agora, já em outubro. Parece que não há clima para isso, mas, amigos, senhoras e senhores, pessoas que acreditam na legítima defesa, atiradores desportivos, nobre categoria, extremamente importante até para a defesa da pátria, colecionistas, fiquem muito atentos, não baixem a guarda, porque o projeto de decreto legislativo, como eu disse, foi apresentado, e não nos esqueçamos de que o governo tem maioria no Senado, assim como tem maioria na Câmara. Então as condições para a tramitação desse projeto de decreto legislativo existem. Claro que se não houver sustentação política, ele vai se estiolar, vai desaparecer, vai ser engavetado. Mas as condições materiais, as condições regimentais, as condições de força política para que ele tramite existem. Não baixem a guarda. Continuem a pressionar os parlamentares de acordo com a recomendação dada no nosso último programa. Programa de grande repercussão extremamente positiva, entre aqueles que têm uma análise crítica da atualidade do país, entre aqueles que zelam e lutam pelo direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo para a defesa do lar, para a defesa da própria pessoa, para a defesa da vizinhança, como eu sempre afirmo, num momento em que o Estado Armado fale a esses cidadãos. E esses momentos não são incomuns, infelizmente. O dado negativo e um dado que acende uma sinalização
de atenção e de perigo para nós é a manifestação absolutamente imprópria de dois ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski e ministro Fux, recém-empossado, com posições arrogantes, com posições que seriam próprias de deputados e senadores, posições políticas, portanto, não adequadas para ministros da mais alta Corte de Justiça do país, vindo a público para despejar uma enormidade de impropriedades, uma enormidade de afirmações completamente imprudentes. Vejam o ministro Fux, que veio falar, embora diga que o plebiscito não é necessário, veio falar que tem que se impor o estatuto com toda a força, invadindo a casa das pessoas, entrando na casa das pessoas. Ora, senhor ministro Fux, talvez o senhor, como ministro do Supremo Tribunal Federal, devesse ler com mais atenção este livro aqui, a Constituição da República do Brasil. Ler o artigo 5º, o artigo mais importante de todos, de todo o conjunto da Constituição. Ler o inciso 11 do artigo 5º, dos direitos e garantias individuais. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, senhor ministro. Nela ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, salvo os casos expressos na própria Constituição, que são de flagrante delito ou desastre para prestar socorro. Ou então, claro, durante o dia e apenas durante o dia, por ordem judicial e, portanto, no bojo de um processo legal. Senhor ministro, o seu notável saber jurídico é que o levou à Suprema Corte de Justiça do nosso país. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, assim declara a própria Constituição da República, são os guardiões dela, então não podem atacá-la. Especialmente não podem atacá-la naquilo que ela tem de mais importante, de mais essencial, que são os direitos e garantias individuais. Os direitos que asseguram o cidadão contra a sanha de qualquer Estado que possa, num determinado momento, se tornar um Estado avassalador. E parece que é isso que Vossa Excelência propõe, com essa ideia de invadir, de ingressar à força na casa das pessoas, em busca de armas, como se instalássemos, como se fôssemos instalar no Brasil um Estado policial. Surpreendente, impressionante declaração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos, vamos agora voltar às nossas baterias respeitosas, porém firmes, para esses dois ministros do Supremo. Vamos mandar lá também as nossas mensagens, vamos entupir a caixa postal deles com as nossas mensagens de repúdio a declarações desse naipe. Como eu disse, com linguagem respeitosa, com linguagem adequada, mas fazendo ver a esses dois magistrados da Suprema Corte que eles erraram, que eles incorreram num grave erro e mais, colocaram um ar de ameaça, uma nuvem de ameaça sobre a própria Constituição da República que eles têm o dever e a missão de defender. Vamos nos manter aguerridos, unidos, vamos trabalhar em uníssono, vamos manter as nossas entidades trabalhando nesse sentido, vamos mobilizar toda a gente que acredita nesse direito que para nós é constitucional, pressionar os parlamentares, pressionar os dois ministros do Supremo Tribunal Federal que fizeram essas declarações infelizes e manter a nossa vigilância. Orar, sim, mas vigiar também, como diz a Escritura Sagrada. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.